O seguinte, o que é melhor para você? Uma vida destinada para o teu físico ou um físico que serve para a tua vida? E é essa pergunta, quando ele sabe me responder, que a gente trabalha. O que é o lidar com o paciente numa situação muito específica de fitness, aquele que não vai competir? É trazer para ele um físico, primeiro, que ele goste, Sim. segundo, que ele sustente, e terceiro, que ao longo da vida faça bem para ele, porque aí a gente está falando de recorrência. Então a gente lida com detalhe. Né? Você estava falando para mim que você treina, para nós, que você treina superior num dia, aí num dia você treina inferior de um lado, aí um dia você treina inferior do outro. Mas por que você treina assim? Porque a minha personal divide. Ótimo. Então, e ela é obediente e acredita no profissional. Não, porque eu quero, Muito bem. na verdade, eu quero modelar o meu corpo. Eu sei que eu tenho que construir músculos agora. Eu tenho essa frase que eu falo, gente, ir para musculação significa envelhecer com saúde, porque lá no Perfeito. futuro, quem vai levantar da privada sozinho vai ser quem construiu músculos agora e quem cuidou da saúde agora. Quando a gente é jovem, obviamente, nunca é tarde, né? Sempre dá. Mas, porque senão É um investimento. o pessoal com 40 anos já tem um começa. laço. "Ai, meu Mas Deus é um do céu", investimento, Sempre é. dá tempo. Então você me perdoa agora, porque você é levemente provocativo, que é uma coisa que eu faço nas minhas redes sociais. Tem 3 coisas que eu faço na minha rede social. Primeiro, eu tento humanizar sem incomodar. Porque não adianta eu ficar parecendo um super-homem. As pessoas vão olhar para mim não como alguma coisa que elas podem fazer. Elas vão olhar para mim como uma coisa que elas nunca conseguirão. E isso não é o objetivo de uma rede Sim. social. Mas tem Segundo. sido, né? Infelizmente. Segundo, né, provocar, mas sem ofender. Sim. Porque você precisa ser provocativo para tirar uma pessoa daquilo que é a zona Da de zona conforto. E terceiro, motivar, mas sem iludir. Porque quando você ilude uma pessoa falando que ela vai conseguir tudo de qualquer jeito, a primeira dificuldade que ela encontrar, ela vai se sentir derrotada. E não é porque você perdeu uma batalha, que você perdeu a guerra. Falando do nosso EB. Primeiro, de onde vem a beleza feminina? Como você reconhece aquilo que a gente chama de identidade visual do gênero? Aí se você perguntar a minha Eu beleza, quero ela saber, é totalmente... não, quero saber como você reconhece eu beleza não feminina. consigo. Eu No não... geral, Quando você olha uma mulher, primeira coisa que você Uma mulher identifica. atlética. Eu quero que você identifique uma mulher para mim. Identifique uma Como mulher. assim? Identificar o que é uma mulher. Identifica o que é uma mulher. Viu uma Quando você mulher. olha uma Como mulher, você sabe que ela é uma sabe mulher? que Você uma viu a mulher? silhueta de uma mulher. Como você Não, sabe sim, que é uma mulher? Ela tem Eu dei lá... uma ajuda pra... Não, Qualquer coisa eu passo aqui por baixo da mesa. tá? Mulher, não é uma... É um cartel. Você entendeu? Você junta duas arianas, Você se juntar precisando, duas eu arianas... faço... isso que eu ia falar. Entendeu? Não, Coisa, não é um gente. cartel. As arianas têm uma gangue internacional muito unida. É a GIA. Financiamento coletivo. A gente montou esse GIA. roteiro há 2 meses. É a Aquelas gangue- mentiras. É a gangue internacional das arianas. Então, na verdade, não existe esse negócio de maçonaria, Não. Illuminati. Existe um monte de Mas elas ariana realmente se que fica reconhecem. escondida em algum lugar, assim, elas fazem reuniões secretas, né? E elas têm uma comunicação Wi-Fi, que nem, Mas eu, é nem isso. você A a gente Roberta tem percebe. antecedente criminal também? Né? Tem a Malu, não? Não que eu curiosidade, né? saiba. Isso é uma brincadeira com a nossa audiência, que o Bruno fala que eu fui presa. E o pessoal acredita. Inclusive, se botar Malu Perini, já foi, aí Mentira, aparece O presa. presa. Google- o Google De completa. tanto que o Bruno faz essa Mas piada. vou deixar claro, Malu nunca foi preso, faltaram provas. Eu Ninguém nunca contou seria nós. presa. Mas prossiga, música, por A favor. Roberta te contou, mas a gente Sobre a reconhece silhueta. que um indivíduo, homem, mulher, a primeira coisa é a silhueta. Aham. Agora, você sabe reconhecer sua silhueta? Eu sei. Ótimo, então conta pra mim o que você gosta de ver em você e por quê. Nossa, mas aí você, assim, público... Você viu Eu que mulher? gosto da minha cintura fina, da minha bunda firminha, das minhas pernas torneadas. Hoje em dia, eu gosto dos meus seios. Na verdade, eu gosto de quase tudo em mim. Ótimo. Ai, que Eu maravilha. assino embaixo. Aí, tá bem legal. Eu tô bem. Excelente. O que você mudaria em você caso você pudesse? Hoje em dia, nada praticamente. Ótimo. Isso é uma pessoa que a gente relata como se ela estivesse saudável do ponto de vista para começar uma atividade modificadora do físico. Por quê? Você não lastreia nada daquilo que você não gosta. Você melhora aquilo que você admira. Isso daí, palavras da Roberta. Ou da Olha, minha ele avó. tá dando crédito. Ou da minha avó. Safado. Existem pessoas que lastreiam aquilo que elas querem fazer de acordo com o que elas imaginam que elas gostariam. Então, a menina chega e fala assim, eu queria aumentar minha bunda, ou então eu queria aumentar minha coxa. E as mulheres, principalmente, elas imaginam tudo errado. começam a cortar o físico delas em segmentos. O problema é que o físico ele não funciona segmentado, ele funciona como uma unidade. Então, você tem que olhar aquilo junto, e aí você percebe que a maioria das pessoas, e talvez 99% delas, não saibam se enxergar. Eu vejo homens e mulheres todos os dias. Vejo beleza em todos.
pelo menos, eu acho que 70% não consegue enxergar aquilo que eu enxergo. E agora eu quero fazer um adendo sobre isso, sobre enxergar, Fala. me enxergar, porque eu não tenho uma beleza tradicional, eu não sou magrela, né? Eu também não sou aquela mulher que. Eu não tenho uma beleza tradicional, assim, eu tenho veia saltando, eu não sou femininona, né? Aquela Eu te mulher acho super. extremamente Hoje em feminina. dia eu me vesto eu feminina. discordo de você, Bolo. Mas isso eu tenho muitas características masculinas. Eu tenho muitos pelos, eu tenho veias saltando. Hoje em dia eu tenho unhas compridas, mas eu sempre, até poucos meses atrás, sempre usei unhas curtas. E eu sempre me admirei mesmo assim, né? Eu tenho flacidez na barriga, tenho um monte de coisa. Real, não é inventada. Uhum. Como você vê, eu sou saudável mentalmente. Sim. E eu falo disso na internet. Filho da mãe. Ridículo. E eu falo disso na internet porque eu acho importante também. Tenho características bem específicas, né? Eu tenho ombros largos, coisas que as mulheres não conseguem admirar e que eu consigo ver. Eu falo, isso é uma característica minha, não tem como mudar, tá tudo bem, vamos aí dar um jeito de usar isso aí a nosso favor. E é o que eu tento fazer. Mas no conjunto da obra. Mas é isso que eu ia falar. Você é um conjunto, você sim, não é com um certeza. ombro. Exatamente. Você é um conjunto. Mas agora arrumei, o conjunto tá cada vez Exato. melhor, porque eu modelo, né? Eu Mas trabalho a pra isso. questão é que se você quisesse mudar, seria possível. Uhum. Agora, talvez aquilo que você precisasse fazer para atingir essa mudança não fosse algo que te fizesse sentir confortável. Sim. Exemplo. Existem algumas. O físico feminino é dividido em 5 formas básicas. Você tem o triângulo de base para baixo, você tem o triângulo de base para cima, aquela mulher um pouquinho mais androgênica, talvez da forma que você se enxergue. Existe a mulher ampulheta, uma cintura fina, um busto mais farto, um quadril um pouco mais exuberante. Existe a mulher retângulo, fina, alongada, como se fosse uma modelo de passarela. E finalmente existe a mulher com físico oval. Aquele físico que ela sempre vai achar que ela está acima do peso, por quê? Porque ela tem pouca cintura e ela tem um quadril que, apesar de ser largo, ele não tem projeção. Pois bem, quando a gente vai construir o que é a informação visual dessa mulher, a gente pergunta para ela o que você quer dizer com o seu físico. Poucas mulheres sabem o que elas querem dizer. Então, muitas falam assim, mas eu queria ser um pouco maior no tronco, e aí um pouco maior no tronco, ela vira e fala assim, porque eu acho que eu vou colocar 450 ml de silicone. Eu falei, Jesus. tudo bem. Nossa, Você gosta de se coisa. vestir como? Eu gosto de me vestir com roupas mais clássicas. Então, mas você já tentou usar um Botar tailleur da peitos Chanel aí? com 450 ml de silicone de Não baixo? dá. Vai ficar esquisito, né? Você vai ter que andar na rua ou de biquíni ou pelada, porque um dos dois, né? Você vai dar uma imagem que não parece com aquilo. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que você quer fazer, eventualmente você vai usar. É o sujeito que vai comprar um carro, por exemplo, eu adoro fazer comparação com automóvel. E A aí gente ele... notou que você gosta bastante. Pois é. Ele mora na cidade, mas ele compra um off-road, né? E ele não tem terra nem no quintal da casa dele, né? Porque ele, inclusive, mora em prédio e o quintal é cimentado. Mas ele quer ter um off-road. Agora, qual a utilidade daquilo para ele, né? Se não for a satisfação dele, né? Porque aquilo é um objeto, né? De nada vale. Agora, você tem que ter uma satisfação com você. E qual a imagem que você quer passar? Isso é uma coisa importante. E quando a gente vai modificar isso, você tem mulheres, por exemplo, que adoram treinar membros superiores. E membro Eu amo superior em também. mulher, a gente tem que tomar um cuidado muito grande por razões que são fisiológicas e por razões que são de observação, questão clínica. Observação, né? Você gosta de treinar membro superior. O que vai acontecer? Você vai ficar com um tronco um pouco mais avantajado. Isso quer dizer o quê? Que talvez em algum momento você não fique bem usando uma roupa que você gostaria de usar. Do outro lado, perdão, amor. Imagina. Do outro lado, do sentido fisiológico, tá? As mulheres, elas têm muita sensibilidade ao androgênio, porque elas vivem com taxas muito pequenas de androgênios no corpo. E os músculos do tronco, eles têm maior quantidade de receptores para androgênicos. Isso quer dizer o quê? Que quando a mulher treina, existe um aumento do que é a sensibilidade androgênica periférica e aquele pouco androgênio que ela tem faz muito efeito. Muzi, não fala isso aqui. O povo Por não quê? vai treinar. O povo já não treina. Não, aí que tá. O povo já não treina. É que o povo tem que treinar certo, maluco. Sim, Sabe eu por quê? concordo, mas é porque a maior parte das pessoas. Você não concorda? É que você lida com muito atleta. Mas a maior parte das pessoas elas não fazem o mínimo necessário. Aí elas falam assim: nossa, tô muito cansada. Atleta Nossa, é 1% do meu eu consultório. cresci muito. Sim. Atleta é 1% do meu consultório, Não, é Malu. mais, 99%? Não. Atleta não. Porque, assim, o que acontece?